da TV, mas também o pessoal do portal, que sempre também estão atrás do que tem de novidade, do que tem de melhor de informação no mercado financeiro. São agora 4 horas e 42 minutos. Deixa eu ver quem já está dando um boa tarde por aqui. O Helder, né, já mandando um boa tarde aqui. O pessoal já mandando muita mensagem. O Éder também já comentando aqui no nosso chat. O Hamilton Lima Souza também já aqui no nosso chat, Daniel Vicente também já vão mandando as mensagens aqui, né, pra gente dar uma animada nessa quinta-feira, né? Ontem, quarta-feira, com cara de segunda-feira, muita gente confundindo, mandando mensagem aqui. Eu também fiquei confusa ontem, mas agora tá tudo ajustado, hoje é quinta-feira, Débora Oliveira já voltou também, tá tudo tranquilo aqui na BMC. Deixa eu dar uma olhada então, o Rafa tá chegando aqui com a gente, né, pra gente já saber, né, tem informação, né, a gente já começa trazendo informação para você que está nos acompanhando, né, já vamos direto com o Rafa, porque seguindo o cenário de ontem, né, o Ibovespa segue no vermelho, caindo aí em meio às tensões políticas no país. Rafa, já vamos mostrar aí para o pessoal que está nos acompanhando, já que está registrando aí a maior baixa diária em 6 meses, né, preocupando os investidores. Já vamos mostrar como é que está a situação agora? Boa tarde, Hanna. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Hanna, mas na verdade o Ibovespa, ele agora inverteu o cenário. Agora inverteu, como a Débora estava falando agora há pouco, né? Deu uma viradinha aí, 45 do segundo tempo. Exatamente, agora ele está em alta de 2,30% aos 116.016 pontos, né? Se a gente for dar uma olhada aqui no Profit Pro da Nelogica, todo mundo aqui no verde, todo mundo tentando entender o que está acontecendo com esse Ibovespa, né? Agora no final subir aos 45 do segundo tempo. Será que foi a reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Michel Temer, que pode ter apaziguado ali, né, os ânimos, tentando juntar os três poderes, os três poderes não, né, os poderes, enfim, ou será que foi ali a declaração do presidente do Congresso, Arthur Lira, enfim, acho que a gente nunca vai saber, né? A gente pode ter suposições, perguntar para os analistas ou como é que eles estão vendo esse mercado, né, essa sessão, mas o que eu posso falar é que o nosso chicken market, né, igual eu gosto de chamar, né, eu acho que não é nem bear market, nem bull market, é o nosso chicken market, agora tá tentando essa voa aí, né, então vai galinha aí, né, vai galinha aí do nosso Ibovespa para ver se ele consegue subir aí, voltar aos 116 mil pontos aí, passar esses 116 mil pontos, né, Hanna? É isso aí, né, vamos já dar uma olhada, a gente já viu que o cenário deu uma mudança forte aí no finalzinho do pregão de hoje. Vamos dar uma olhada como é que estão as bolsas americanas. Deixa eu ver aqui, olha só, S&P 500 caindo 0,22%, Dow Jones também seguindo queda de 0,21% e Nasdaq também com queda de 0,14%. Já o dólar também está puxado aí para baixo com queda de 1,90%, sendo comercializado a R$ 5,22. Deixa eu ver como é que está o barril do petróleo nessa quinta-feira. Está caindo 1,75%, sendo comercializado a $68 o barril do petróleo WTI. E seguindo, né, ainda de olho no mercado lá fora, a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, alertou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que o mero espectro de um calote dos Estados Unidos pode ter consequências drásticas. E quem explica melhor essa notícia pra gente é a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, pediu aos líderes democratas que suspendam ou aumentem o teto da dívida o mais rápido possível. Ela ainda alertou aos líderes legisladores que eles têm até outubro para tomarem essa decisão antes que o departamento esgote as suas medidas extraordinárias para evitar o que ela classificou como um calote histórico. Em carta direcionada a Pelosi, Yellen disse, nas suas palavras, abre aspas, um atraso que questiona a capacidade dos Estados Unidos de pagamento, de cumprir todas as suas obrigações,
provavelmente causaria danos irreparáveis à economia americana e também aos mercados financeiros globais, fecha aspas. Ela diz ainda que aprenderam com impasses passados de limite de dívidas que deixar para o último momento coloca em risco aí a credibilidade dos Estados Unidos, coloca em sérios danos à confiança de empresas e consumidoras, além de aumentar os custos de empréstimos de curto prazo para os contribuintes, além também de impactar negativamente a classificação de risco dos Estados Unidos. A maioria dos economistas disse que um calote americano pode desencadear uma severa desaceleração da economia, além de fazer os custos dos empréstimos dispararem na economia americana. Apesar dessas consequências, que são um alerta, os legisladores pouco avançaram nessa decisão. O teto impede que o Tesouro emita novos títulos, para financiar as suas atividades do governo, uma vez que um determinado nível de dívida ou data seja atingido. Esse nível atingiu 22 trilhões de dólares em agosto de 2019 e foi suspenso em julho de 2021. O limite de dívida inclui empréstimos adicionais de Washington, desde o verão de 2019. O escritório de Orçamento do Congresso estimou, na ocasião, em julho, numa reunião do grupo, que o novo limite provavelmente deve chegar a 28 trilhões e meio de dólares. Questionada sobre a carta de Yellen durante a coletiva de imprensa, Pelosi disse que os democratas não arriscariam aí o crédito do governo dos Estados Unidos. Ela pediu aos republicanos que apoiem um aumento do teto da dívida. Bom, os votos para aumentar o teto da dívida não autorizam gastos governamentais adicionais. Um aumento permitiria que o Departamento do Tesouro continuasse a pagar por seus gastos anteriores, assim como os consumidores normais fazem quando pagam a fatura de cartão de crédito, que a gente paga pelos gastos do mês anterior. Bom, como o Departamento do Tesouro não tem permissão para emitir novas dívidas antes que o Congresso suspenda ou aumente o teto, Yellen e sua equipe invocaram medidas extraordinárias. É como um adendo para possíveis gastos. Entre as medidas extraordinárias está a liberação de pegar investimentos, resgatar investimentos para poder fazer o pagamento dessas dívidas. Claro que isso deve impactar muito o mercado e a gente acompanha esses reflexos. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Eu já vou agora direto com ele, Rafael Lara, que tem mais informações agora para passar de última hora para a gente, né, Rafa? Exatamente, uma declaração, uma carta do presidente Jair Bolsonaro agora, que pode ser o que tenha feito aí a Bolsa reagir, Ele fala que, olha só, vamos trazer aqui bonitinho para a gente aqui todo o pronunciamento aqui do presidente Jair Bolsonaro. Declaração à nação. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público dizer: primeiro, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. 3. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de, abre aspas, esticar a corda, fecha aspas, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. 4. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram um bem comum. 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. 7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. 8. Democracia é isso, 2 pontos. Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9.
sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. E 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, Pátria, Família, Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Então a gente viu aí, né, Hanna, uma carta aí, né, do presidente aí recuando, né, depois de todo o agito que a gente viu no dia 7, no dia 8 aí, e isso fez com que o mercado aí se acalmasse, muito provavelmente, né, fez com que o mercado reagisse de uma forma positiva aí, afinal, quando a gente tem menos instabilidade política, o mercado ele aumenta aí, né, sua performance aí, voltando aí à casa dos 116 mil pontos, numa alta aí de 1,81% depois de um dia inteiro de queda, né, um 0,2% para cima, para baixo, ali um vai, não vai, sem saber, e agora subindo quase 2%, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Inclusive, já vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha no mapa de calor para a gente ver, né, quais são as empresas e, se der, também os setores que estão subindo, né, porque isso aconteceu tem mais ou menos uns 10 minutos, né, a Débora Oliveira ainda estava aqui no estúdio quando ela chamou para mostrar, né, essa virada que deu na Bolsa nessa quinta-feira. Então já vamos aproveitar e mostrar um pouquinho, né, as empresas que estão subindo agora, né? Exatamente, Ana. Bom, se a gente puder dar uma olhada aqui no Profit Pro da Anelógica, né, realmente aí os setores, vamos trazer aqui para os setores, né, que é a melhor, igual você tinha até falado aí, ó, olha só. PetroRio subindo 7,28%, VEG 6,4%, Eletrobras as duas 6% e 5% também, Banco Inter 7%, Multiplan, B3, BTG, Iguatemi, a outra de Banco Inter, né, BID11, que é a unit do Banco Inter, Banco Pan, Sul América, Iguatemi, BB Seguridade, Banco do Brasil, BR Malls, Itaúsa, Itaú Unibanco, IRB, Bradesco, Magalu, Hering, Idux, Cirela, CVC, JBS, Minerva, Pão de Açúcar, quase todo mundo subindo, tirando a Vale e a Bradespar aqui que estão no vermelhinho. Se a gente for fazer agrupar por variação, nós temos aqui PetroRio, VEG, Pets, Banco Inter, Eletrobras e Pão de Açúcar subindo aí mais de 5% juntamente com BID11, né, unit do Banco Inter, Eletrobras, Cash 3, né, que é Melios, Alpargatas, que fez aí a sua estreia na Bolsa, no Ibovespa, faz pouco tempo. Também a gente tem Grupo Via, Multiplan, Vivo Telefônica, Gol, MRV, Sul América, B3, Banco Pan, JHSF, BTG, Copel, aí a gente tem aqui JBS, Pera Pharma, Iguatemi, Localweb, Energias do Brasil, né, Qualicorp, enfim, muitas empresas hoje subindo aí, principalmente nessa reta final de mercado. Por isso que é importante a gente acompanhar sempre o BM Senal aqui de pertinho, né? Porque tudo pode mudar até os 45 do segundo tempo. E olha, a gente já cansou de ver, né, Hanna? É impressionante essa como... mudança, né? Em cima da hora. Eu não sei se o investidor gosta muito de futebol, gosta de emoção ali, né? Tá num 0 a 0. Haja coração, hein? Haja coração. E aí faz um gol no finalzinho ali para tentar deixar a galera feliz ou triste, né? Mas as movimentações ocorrem também aí nos últimos minutos de mercado. Agora são 4h55, então ainda faltam aí alguns minutinhos até o mercado fechar de vez. Mas nesse momento é operando em forte alta. Vamos ver se vai continuar dessa maneira, né, Hanna? É isso aí, Rafa, obrigada pelas suas atualizações, a gente segue de olho, né, aqui, o que for saindo de novidade, né, a gente dá aqui em primeira mão da BMC News. Vamos voltar aqui com informação, a gente volta agora, né, para o cenário brasileiro, trazendo notícias sobre o setor aéreo. A companhia Latam Brasil anunciou que vai operar com 82% da sua oferta de assentos no país, já no mês de setembro. E, Rafa, essa demanda é em comparação com o mesmo mês, lá em 2019, né, período antes da pandemia. Hanna, e já na comparação com setembro do ano passado, a alta é de 220%. Serão ofertados ao todo 466 voos diários nacionais. A companhia aérea, que voa para 45 destinos no Brasil, informou que vai abrir mais 4 destinos a partir de novembro. Ontem, a Azul também divulgou números positivos, com uma alta de 173% no tráfego de passageiros consolidado em agosto, na comparação com o mesmo período de 2020, um avanço de 164,3% na oferta de assentos na mesma base de comparação. Hanna? Obrigada, Rafa. A gente segue aqui com informações, né? Agora falando de Vale, que anunciou investimentos de 185 milhões de reais para a produção de composto de minério
menos poluentes, né? E ela informou esse anúncio aí, né, desse investimento que vai ser feito nos próximos 2 anos para produzir o briquete verde, né? Um tipo de composto, né? Formado por minério de ferro e uma solução, que é uma solução tecnológica de aglomerantes, né? Que poderá reduzir em até 10% a emissão de gases de efeito estufa no processo de produção de aço. O composto aglomerado torna necessária uma das etapas da produção do aço, a chamada sintetização. Nela, o fino do minério é aglomerado a uma temperatura de 1.300 graus Celsius, aí, com uso intensivo de combustíveis fósseis. Sem essa etapa, a emissão de CO2 é reduzida. O briquete verde será produzido nas usinas 1 e 2 de pelotização na unidade de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo, que serão convertidas em uma só unidade que será construída no complexo de Vargem Grande, no estado de Minas Gerais. O início das operações estão previstas aí para começarem no ano de 2023. Trazendo agora informações de IPOs, a Madeira quer fazer um IPO, mas espera uma maior estabilidade no mercado. A empresa, que entrou recentemente para a lista de unicórnios, né, as startups avaliadas em mais de $1 bilhão, vai esperar um momento de maior estabilidade, é o que afirmou o diretor executivo Daniel Scadian. Segundo ele, agora a janela está ruim de novo, mas ainda há muita incerteza e é melhor esperar uma maior estabilidade aí no cenário do mercado. Seguindo aqui com mais informações, são 4h58, né, antes da gente conversar com a nossa primeira convidada. A empresa Marco Polo, né, empresa multinacional brasileira fabricante de carrocerias de ônibus, fornecerá People's Movers, né, o projeto que liga a linha 13 Jade da CPTM ao aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. O Rafa tem mais informações para a gente sobre essa novidade, né, Rafa? Hanna, por meio da sua divisão Marco Polo Rail, focada no desenvolvimento de novos modais sobre trilhos, a companhia de transporte será responsável por fornecer os chamados People Movers, que são os veículos sobre trilhos 100% automatizados, ao consórcio Aerogru, responsável pelo projeto que transportará passageiros da linha 13 da CPTM, também a companhia ali, né, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ao aeroporto de Guarulhos. A iniciativa faz parte do Setembro Ferroviário, temporada de ações federais para incentivar o transporte por trilhos no país. O investimento previsto para o projeto é de R$ 271.700.000. De acordo com a Marco Polo, a proposta foi validada entre a companhia e o consórcio formado pelas empresas Aerocom, HTB, FBS e TSEA. O termo aditivo para a construção do trem de acesso ao aeroporto de Guarulhos foi assinado ontem, no dia 8 de setembro. Hanna? Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. A gente dá continuidade, então, aqui no BMC Now. A gente recebe agora a nossa primeira convidada dessa quinta-feira, Paula Mello, sócia e analista da GTI, para comentar o cenário do mercado com a gente. Paula, primeiramente, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda aqui no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Pode ficar à vontade aqui. Vamos começar então, queria te perguntar como é que você tem avaliado o atual cenário, né, da Bolsa, que chegou aí, tomou um baque, chegou na casa dos 113 mil, chegou a cair até um pouco mais hoje, né, chegou aos 112 mil, mas a gente viu aqui agora no finalzinho do pregão conseguiu recuperar os 115 mil. Queria saber com você se você acha que é hora do investidor ir para a renda fixa, o que o investidor deve procurar nesse momento? Pois é, Hanna, depois de um agosto bastante difícil, né, a gente esperava um certo respiro aí no comecinho de setembro, mas a realidade é que todo esse ruído político, né, ele traz muita instabilidade que se traduz em aversão a risco, né? Da nossa parte, a gente acaba no fim até gostando, né, porque nós fazemos um trabalho bastante fundamentalista aqui na parte de análise de ações.
Então, nesses momentos em que há um certo pânico, acabam se criando certas assimetrias, né? E aí a gente acaba tendo a oportunidade de comprar aí boas empresas num valuation bastante interessante, né? Então, esse é um dia que a gente trabalha bastante aqui, o nosso período de carrego médio aí das posições, é coisas de 3 a 5 anos. Então, dias assim acabam fazendo muita diferença no retorno de longo prazo. Então, o investidor tem que ficar atento aí, porque podem surgir, sim, muito boas oportunidades. Perfeito. Ó, eu queria também saber agora um pouquinho sobre o setor de educação, que eu sei que você é uma das especialistas, né, nesse assunto. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha. O que você acha que pode ser um gatilho para o setor voltar a voar, né? O que pode acontecer aí? Agora nós estamos com os olhos aí na captação de meio de ano, né? Principalmente para essa parte de ensino superior, né? A captação mais forte, ela sempre é a da virada do ano, né? Mas como a gente estava com tudo fechado aí por conta do Covid e agora a gente já está com a vacinação aí ganhando bastante velocidade, né? Já praticamente 1/3 da população com as 2 doses, mais de 2/3 com pelo menos uma dose. Então, eu imagino que muitas dessas pessoas que estavam planejando entrar na universidade, principalmente aquelas que gostariam de frequentar um curso presencial, agora é a hora, né? Então, os dados do terceiro TRI vão mostrar aí um pouco dessa retomada, né? Eu imagino que ainda não seja um ano normalizado, como foi 2019, mas certamente será muito melhor do que 2020. Então, a gente deve começar a ver aí uma certa recuperação, né? As ações desse segmento foram das que mais sofreram, né? Foi o primeiro setor que começou a sentir, né, os impactos do Covid na Bolsa, e parece que vai ser um dos últimos a se recuperar. Então, também é um setor que apresenta aí oportunidades para um investidor que tiver um pouco mais de paciência aí para esperar pelo menos um médio, longo prazo, porque eu imagino que só em 2022 que a gente, de fato, volte a ver uma operação mais normalizada, mas a tendência é de recuperação, sim. Perfeito. Agora, Paula, novamente seja muito bem-vinda aqui ao BMC Now. Paula, a gente viu hoje uma... Paula não, né? A Hanna olhou aqui, desculpa, eu chamar de Paula. É acostumado com a grande Paula Moraes aqui do nosso lado. Que é normal. Um beijo para Paula, inclusive. Mas enfim, Paula, perdão. Paula, eu queria falar com você um pouco sobre essa movimentação agora do fim do Ibovespa, né? O Ibovespa mudou para 2% de alta aí depois de uma movimentação política, né? O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o ex-presidente Michel Temer, né? O Michel Temer veio aí, fez uma declaração agora falando que ele está em busca aí de apaziguar, né, os poderes, enfim, apaziguar a situação política no país. Você acha que qual que seria o cenário ideal? Porque ontem, por exemplo, a gente recebeu o grande Mário, né, que falou pra gente que caso houvesse o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, seria um cenário positivo porque tiraria, abre aspas, era o bode da sala que ele tinha falado. E agora a gente vê uma movimentação do presidente Jair Bolsonaro, que fez uma carta ali, né, de declaração à nação, falando em apaziguar a relação dele com os 3 poderes, enfim, pedindo desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. Qual você acha que é o cenário ideal aí para o investidor poder ficar confortável, pelo menos por enquanto, né? Porque a gente está indo para 2022 e tem eleição, então a gente sabe que a calmaria vai demorar um pouco, né? Pois é, Rafael, esses cenários, né, na Bolsa eu brinco assim que quando a gente tem risco, a gente consegue precificar, né? O risco é o risco de uma empresa falhar no pagamento de um crédito, dela dar um calote, né? Para dar exemplos de riscos que a gente consegue quantificar e a gente atribui uma probabilidade a esse cenário e você põe ele na conta, né? A questão é a incerteza, né? Incerteza é esse medo de algo que a gente não sabe o que possa vir a ser, que são momentos como esse, né? Essas questões políticas, é muito difícil você quantificar. Toda ação, ela leva a uma reação e esses cenários podem se desenrolar de maneiras que a gente não havia, né, contemplado inicialmente nas nossas análises.
Então, muitos fundos que investem em bolsa, nem todos eles são fundos exclusivamente de ações, como nós, por exemplo. Nós precisamos estar pelo menos 2/3 comprados. Mas existem outros fundos, por exemplo, multimercados, eles não são obrigados a estar em bolsa. E aí, quando o risco já começa a ficar assimétrico, eventualmente eles preferem sair e voltar em um outro momento com mais visibilidade, né? Então, isso acaba, às vezes, pressionando o preço das ações com essas saídas aí muito abruptas. Então, acho que o cenário ideal é acalmar um pouco, de fato, reduzir um pouco essas polaridades, né, que acabam levando a cenários mais binários, que assustam um pouco mais o investidor. Nós não trabalhamos com esse cenário de impeachment aqui na GTI, acho que até essa palavra acabou ficando um pouco banalizada, não sei se pelo nosso histórico aqui no Brasil, que a gente já passou por alguns impeachments, infelizmente, né, mas nós não vemos nenhuma motivação para isso, nada que justificasse uma medida tão extrema assim, né? Precisam haver crimes configurados com provas e definitivamente não é esse o cenário que a gente está vislumbrando, né? E para nós, assim, quanto menos governo, menos ruído, melhor, né? O que a gente faz aqui é olhar os fundamentos das companhias, né? As companhias não mudam por causa de uma declaração do Supremo ou do presidente, elas continuam lá produzindo seus produtos, vendendo seus serviços, conquistando seus clientes, cobrando, e isso aí acaba gerando mais oportunidades, né? Então, não são eventos assim que danificam, né, os fundamentos de maneira estrutural, né? Então, a gente sempre faz esse trabalho de tentar separar o que é o ruído, né, e o que é o fundamento. Então, provavelmente agora esse finzinho de mercado, não sei se foi essa declaração do Jair Bolsonaro, parece que deu uma acalmada, né, de ver que a gente não está caminhando para um cenário de ruptura, né? Então, eu imagino que tenha sido algo mais nessa linha que tenha acontecido hoje. Entendi. Agora, Paola, eu queria falar um pouco com você sobre a Pague Menos, né? Uma ação aí que ela estava muito no holofote faz pouco tempo, né? Tinha bastante analista, inclusive, recomendando o Pague Menos, né? Mas ela tomou um certo baque ali, né, nas últimas semanas, e a gente parou de ver um pouco sobre ela. Você acredita ainda na tese da Pague Menos? Você acha que ela ainda é uma boa empresa para se comprar? Porque a gente tem visto, né, uma movimentação, inclusive, do setor de farmácia, né, tendo ali um certo baque, né? A gente viu a Raia Drogasil né, tomando ali um certo baque, a Panvel mesmo, né? Também a gente tem a Pague Menos. Como é que você tem visto aí a Pague Menos em relação ao setor de farmácias aí? A Pague Menos é um case que a gente gosta bastante, é uma ação que está segurando muito bem aí, né, em todo esse contexto de volatilidade. Na semana passada, aprovação aí do órgão regulador, do CAD, no caso, mas eu imagino que não tenham grandes problemas, porque a área de influência de cada farmácia, ela é de um raio muito pequeno ali, quase de onde a pessoa consiga caminhar ali no raio daquela loja. Então, a concentração, ela acaba sendo muito pequena, né, em termos de cidades, estados, então, nem se fala. Então, uma empresa que tem perspectivas muito boas, tanto de crescimento como do ponto de vista de margem. Eles têm feito um trabalho muito bacana ali do aumento de venda por loja, e aí isso naturalmente ajuda a diluir muito bem as despesas fixas e se traduz uma geração de caixa, numa rentabilidade superior para o investidor. Então, que é isso que a gente gosta muito aí no setor de varejo / saúde, assim. Perfeito, Paola, a gente faz uma rápida pausa aqui na nossa conversa, bem rapidinho, para a gente trazer informação também, né, para o nosso telespectador, informações de última hora que vão chegando aqui. Olha só, o Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal, informou agora há pouco, né, soltaram uma nota às 5 horas da tarde, informando aí os pontos de concentração em rodovias federais de 10 estados, com pontos isolados em outros
5 estados. A região sul, envolvendo aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, segue concentrando mais da metade das ocorrências registradas nesse início de tarde. Aglomerações ainda seguem nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Mato Grosso, Goiás e também o Tocantins. Com um único ponto que segue aí o Maranhão, Minas Gerais, Roraima, Piauí e o Rio de Janeiro. Portanto, são essas informações divulgadas pelo Ministério da Infraestrutura na tarde desse dia 9 de setembro, trazendo aí informações sobre a greve dos caminhoneiros. A gente segue aqui com informação, né? Atualizando, o IBGE divulgou também nessa quinta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que subiu 0,87% em agosto, após uma alta de 0,96% no mês anterior. No acumulado de 12 meses até agosto, o IPCA teve uma alta de 9,68% contra a alta de 8,99% no mês anterior. Pesquisa de agência da agência de notícia Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,71% em agosto, acumulando em 12 meses uma alta de 9,5%. Vamos lá, então, voltar aqui com Na verdade, eu vou voltar com o Rafa para a gente saber como é que o mercado fechou. A gente deu uma olhadinha, faltavam aí pouco mais de 20 minutos, né, Rafa, para fechar. Vamos ver como é que ficou o panorama, então, do Ibovespa, que deu essa virada aí no finalzinho, né? A gente sabe que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro provavelmente impactou no mercado financeiro. O mercado começou a reagir, né? O Ibovespa subiu e as empresas agora estão tudo no verdinho, né? Mostra aí para a gente ver como é que está a situação. Exatamente, Hanna. Você falou tudo, Hanna. É isso aí mesmo. Ih, peraí, deixa eu tirar isso daqui, ó. Calma que é a tecnologia querendo trollar a gente. Né? Ah, exatamente. Ela vai pegando a gente de jeito. Mas olha só, Hanna, deixa eu até puxar aqui, ó, para o telespectador ver melhor aqui. Prontinho. Ó, PetroRio está sendo a maior alta do dia com 8,32% de alta. VEG 6,4% também está subindo hoje. Eletrobras, Pão de Açúcar, BID, né, que é Banco Inter, e Pets sobem mais de 5,5%. Grupo Via MRV e Melius sobem mais de 5% nessa quinta-feira. Nossa, semana passou rápido, hein? Olha só, Eletrobras, BTG, Multiplan, Banco Inter, né, Unity Banco Inter, BID 11, Alpargatas, Gol, Minerva, Sul América, B3, Cogna, Banco Pan, Copel, Iperafarma, JHSF, JBS, Ultrapar, CSN, Carrefour, CVC, CPFL, a gente tem, enfim, muitas empresas hoje subindo bastante. Mas eu queria trazer, Hanna, se você me permite, a movimentação do índice Small, né, do índice Small Caps, porque é sempre bom ver nesses dias que a gente tem mudança de última hora, né, como é que ficaram as ações que estão fora aí do Bovespa, né? Então a gente tem, por exemplo, Time for Fun, né, Show 3, subindo 12,98% hoje, a maior alta aí do índice Small, né? A gente tem Tecnos também subindo 10,86%, os técnicos do relógio aí. TPIS 3 também subindo 9,9%, Aeres 8,08%, 1003, né, do grande IMC, né, se eu não me falha a memória, né, International Milk Company, enfim. A gente também tem a ALR3, Positivo, Pão de Açúcar, Cash 3, MRV, muitas altas hoje. Mas também temos aqui um cenário de alguns que ficaram ainda no vermelhinho, né? Burger King, por exemplo, viu 4,31% de queda hoje, só perdeu para a HBSA3, né, que é hidrovias, caindo ali 5,56% esse mercado aí que tem fechado no verdinho. Vou até atualizar aqui para a gente, né? O mercado que está fechando num verdinho de 2% aos 116 mil pontos. Nesse momento vou até dar a atualização aqui, ó, de última hora, que é mais fácil, né, Hanna? Porque senão a gente vai trazer informação que não vale e não vale. Então, ó, Ibovespa fechando em alta de 2% nesse momento, né? Pelo menos aqui aponta aqui para mim, aos 116.016 pontos nesse momento. Hanna? E ontem, né, o Ibovespa aqui quase arrancou os cabelos do investidor, da investidora, indo quase 4%, e hoje no finalzinho do dia, né, o sol surgindo. Seria o sol, Rafa, surgindo aí, a luz
surgindo no final do dia? Quando o sol nascer na janela... Quando o sol nascer na janela do teu quarto, não é? Não é isso? Essa música que os investidores estão cantando hoje acabou que deu certo. Ó, eu acho que pela minha cantoria, o Bovespa não gostou muito não, tá indo para 1,72% de alta, aos 115.361 pontos. Eu sirvo para fazer aqui, né? meia dúzia de trocadilho e ler umas notícias aí, é isso que eu sirvo. Forte abraço. Deixa como tá, deixa o Ibovespa, né, dando uma respirada aí pro pessoal que acompanha. Vamos voltar então aqui com a Paola, deixa eu ver, pedir pro Léo colocar a Paola lado a lado aqui pra gente voltar. Opa, a Paola tá de volta aqui, né? A gente fez o nosso giro de notícias, agora a gente continua falando de mercado com a Paola Mello. Paola, queria falar agora com você sobre o setor de varejo, né, que tem sofrido bastante nas últimas semanas, muita volatilidade, né, nessa área. Hoje, por exemplo, Lojas Americanas tem sido uma das maiores baixas da Bolsa, né? Você acha que está se formando um momento para compras? O investidor deve olhar com esses olhos? Eu acho que existem boas oportunidades começando a aparecer, né? Que a Lojas Americanas ela acabou ficando um case mais preso ali na fusão da B2W, né? O mercado estava um pouco em dúvida em como precificar isso, se isso deveria estar mais como um player de e-commerce, né? Onde você paga um múltiplo ali pelo GMV, né? Que basicamente o valor total das vendas transacionadas na plataforma, mesmo que sejam de estoques de terceiros, né, que são os marketplaces. Então, acho que é um caso mais específico, mas olhando o varejo como um todo, eu acho que existem boas oportunidades. Sim, nós gostamos de ações, por exemplo, como do grupo Pão de Açúcar, aí, que está sendo negociado aí abaixo de meia vez faturamento, né? Então, se a gente olha transações assim, mercado privado, assim, um pequeno varejo, em geral, ele é negociado aí mais perto de uma vez o faturamento do ano, né? Então, isso aí já dá uma ideia do tamanho do desconto que a gente está vendo em algumas companhias, né? Então, existem boas oportunidades, sim, Hanna. Perfeito. Perfeito, então. Agora, Paola, eu queria te perguntar um pouco sobre o setor aí, né, de varejo ainda, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente está dando uma olhada nesse setor e a grande dúvida que vem à cabeça do investidor é, por exemplo, como categorizar a Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela fez 1 bilhão de compras. Ela tem ali tecnologia pra caramba. Tem muita gente, inclusive, que coloca Magazine Luiza como no setor mais de tecnologia hoje do que de varejo, né? Por conta do e-commerce dela tá fortíssimo, né? Comprou ali a Jovem Nerd também, né? A Kabum, enfim. Como você classificaria a Magazine Luiza hoje nesse xadrez aí do mercado? Você acha que ela tá mais posicionada para uma empresa de varejo ou uma empresa de tecnologia ali para disputar com outra? Ou é um nicho próprio? A gente vai ter ali um Magazine Luiza ali como a editoria do mercado financeiro? O Magazine Luiza não dá para ignorar a qualidade que ele tem enquanto varejista, né? Desde da cultura da companhia, né? Desde da dona Luiza mesmo, a tia da Luiza Helena que nós conhecemos, né? Que impôs uma cultura ali de vendas, de atender bem o cliente, né, de acolher bem. Dizem que ela falava que uma pessoa não podia sair da loja de mão vazia, né, que o vendedor realmente precisava convencer a pessoa a comprar alguma coisa. Então, acho que não dá para ignorar isso. Eles evoluíram para um modelo multicanal muito robusto ali com a transição para o Frederico Trajano, né, e agora estão cada vez mais evoluindo esse modelo de plataforma, né, onde você não só vende a sua própria mercadoria, mas como você transiciona a mercadoria de terceiros. Essas aquisições, elas visam agregar mais recorrência e novas categorias, porque como nas categorias que eles já estão, as quais eles já são conhecidos, né, então principalmente telefonia, linha branca, eletrônicos, né, que são as categorias que estão muito vinculadas ao nome da marca, eles já são grandes, já têm um market share relevante.
Então, para crescer, eles precisam agregar novos segmentos. Então, a primeira grande aquisição que eles fizeram nesse sentido foi a aquisição da Netshoes, né, que abriu toda uma avenida ali de crescimento para a parte de esportes, e agora estão indo por outros caminhos, como você mencionou aí, seja essa parte de games. Então, isso vão abrindo pequenas portinhas que entram por caminhos mais longos aí. Então, eu ainda classificaria eles como um grande varejista, assim como eu classifico a Amazon também como o maior varejista do mundo aí, seja online, né? Agora eles têm lojas físicas também, mas acho que em última instância você quer vender o que o cliente quiser e entregar aonde ele quiser, na hora que o cliente quiser. Então, não deixa de ser um modelo de varejo, mas caminhando para uma forma assim bastante mais ampla, né? Precisa de tecnologia, sim, mas eu ainda consideraria um varejo essencialmente, para responder sua pergunta mais objetivamente. Perfeito, então, Paola, queria agradecer, viu, a sua participação aqui no BMC Now. Manda um beijo aí pro Gordon, pro Glatins, o Gordon que me deu uma excelente entrevista no BMC Deal faz pouquíssimo tempo, falando inclusive do fundo GTI Dimona que vocês fecharam. Deu certo o fechamento lá? Vocês ainda não se arrependeram, não? Que ele falou assim, não, até a gente não se arrepender, tá tudo certo. Já deu certo o fechar lá, Paola? Não, deu tudo certo, foi fechado. Agora nós estamos captando novos investimentos através do GTI Nimrod, né? Mas o GTI Dimona está fechado aí até segunda ordem. Imagino que não reabra tão cedo. Tomara que não reabra tão cedo mesmo. Enfim, Paola, muito obrigado. Vamos colocar aqui a Hanna na tela, será também, né, Hanna? Não, quero agradecer a participação também da Paola. Opa, os três na tela agora, né? Paola, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now, né? Eu e o Rafa, a gente gosta bastante quando você vem aqui, você consegue trazer uma análise bem legal dos setores. Espero que você volte mais vezes aqui no BMC Now, tá bom? Obrigada, Hanna, obrigada, Rafa. Para mim também é um prazer, bate-papo delicioso aqui. Contem com a gente sempre. Um abração para vocês. Obrigada, Paola. Tchau, tchau. Um ótimo finalzinho aí de quinta-feira para você. Bom, vamos voltar então com o Rafa, que segue aí atualizando sobre o fechamento de hoje. O Rafa que vai dar uma olhada no nosso telão para a gente ter um panorama, né, Rafa, sobre os setores, né, que se destacaram na Bolsa nessa quinta. Exatamente, Hanna. Bom, vamos dar uma olhada aqui então na divisão por setores do Ibovespa, né? A gente tem aqui, por exemplo, o setor de comunicações todo no verdinho. Os dois aqui, né, tanto Vivo quanto TIM, subindo mais de 2%. Tecnologia, a gente tem Cash 3, né, sendo o maior destaque do dia aí, com 5,19% de alta. E Local Web aí do grande GeoHunt, um abraço para o GeoHunt aí. Local Web subindo 2,53%. Local Web aí, né, subindo hoje aí forte, né, mais de 2,5% de alta, é uma subida forte. TOTUS também sobe mais de 1,3% nesse momento. Saúde, todo mundo no verdinho, né? Hypera sendo a maior alta do dia aí. Petróleo, gás e biocombustíveis subindo 8,32% aí. PetroRio, a maior alta do setor. No bens industriais, VEG e Gol também sobem forte hoje. O único setor que tem vermelhinho hoje, Hanna, é o de materiais básicos, né? Que mesmo assim ainda foram vermelhinhos ali que ficaram meio de lado, né? Vale, que obviamente uma queda de lado da Vale é um tamanho imenso, né? Porque a Vale é gigante na Bolsa de Valores, né? Ela tem um dos maiores pesos da Bolsa. A gente tem aqui Bradespar, né? Caindo também hoje, e também Suzano caindo 0,54%. Mas a gente também tem CSN, Dexco, né, que é a antiga Duratex, Braskem, Klabin, Metalúrgica Gerdau, a outra Gerdau também. A gente tem Pão de Açúcar, Minerva, JBS, Carrefour. Realmente aí a festa aí do mercado financeiro hoje aí no finalzinho aí, né, Hanna, deu aquela sensação de que o pessoal chegou no fim da festa, mas ainda tinha bolo aí, então todo mundo conseguiu ficar contente. Todo mundo continuou, né, conseguiu aproveitar esse finalzinho de pregão, né, Rafa? Tinham 81 pedaços de bolo. Não sobrou para Bradespar, Vale e Suzano aí, falando em bolso, tô com uma fome imensa nesse momento. De resto, o pessoal se deu bem, né? De resto, o pessoal, como o Rafa tá falando, conseguiu a fatia do bolo. Então vamos, né, antes que dê fome na gente, né, Rafa, esse assunto, vamos seguir aqui com o nosso BMC Now. São 5 horas e 26 minutos, a gente segue trazendo
atualizações, informações do mercado financeiro. A Athena Saúde divulgou o lucro líquido ajustado, que foi de 3,4 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. O resultado representa uma queda de 88,8% em relação ao mesmo período de 2020. Já a receita líquida avançou 90,2% no comparativo trimestral para 584 milhões de reais. O EBITDA ajustado foi de 30,6 milhões entre os meses de abril e junho, o que representa uma queda de 48,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem EBITDA recuou 14,3 pontos percentuais para 5,2%. A sinistralidade da companhia cresceu 18,8 pontos percentuais, indo para 82,2%. De acordo com a Athena, o índice reflete o impacto dos atendimentos de Covid-19. O número de beneficiários do segmento de saúde cresceu 49,5% para 483,9 mil, enquanto o segmento de odonto somou 181 milhões de novos pacientes, saltando aí mais de 600% no segundo trimestre de 2020. Seguindo aqui com informações, agora passando pelo setor bancário, o Santander Brasil anunciou a compra da imobiliária online AP11, ampliando a aposta no segmento de financiamento de imóveis. Veja na reportagem. O anúncio, que veio em um momento de forte aquecimento do mercado imobiliário no país, reproduz um movimento similar do Banco Santander Brasil no setor automotivo, que há alguns anos comprou o portal de negociações de veículos Webmotors. A negociação, que não teve o seu valor revelado, envolve a aquisição de ações e o aumento de capital, dando ao banco uma fatia de 90% na startup. A plataforma, criada em 2018 e com foco na capital paulista, se apresenta como marketplace para agilizar virtualmente o processo de compra de casas e apartamentos, com o uso de Big Data e inteligência artificial para ajudar corretores de imóveis. Em nota, Sandro Gamba, diretor de negócios imobiliários do Santander Brasil, informou que a plataforma digital irá permitir a aceleração do desenvolvimento de soluções integradas do mercado imobiliário. Seguindo aqui com informações, a Braskem e a SGC Chemicals vão estudar uma viabilidade de fábrica para bioeteno e polietileno. E a Braskem informou nessa manhã a assinatura de um memorando de entendimentos com a empresa tailandesa para realizar esses estudos aí para viabilizar o investimento em conjunto para a criação dessa fábrica. E com isso, aí, caso o projeto, saia do papel, caso ele seja implementado, a fábrica será instalada dentro do complexo petroquímico da companhia tailandesa, da SGC Chemicals, em Maptaput, não sei se pronuncia assim, é uma cidade na Tailândia, e a sua execução, porém, está sujeita à conclusão dos estudos aí, de acordo com a informação passada pela Braskem aí nessa quinta-feira. A gente segue aqui com informações. Eu vou voltar agora com o Rafa. Rafa, a gente sempre fala aqui do nosso portal, o portal da BMC, que está sempre sendo alimentado em tempo real. O pessoal da redação colocando muita matéria no ar, de minuto a minuto, o tempo inteiro, O pessoal que está nos acompanhando nem imagina a correria que é, o trabalho que dá, o esforço, o empenho que o pessoal coloca para ter muita notícia de qualidade. Então já vamos, vamos divulgar aqui o nosso portal, já vamos ver o que tem aí, você tem aí para falar para a gente uma matéria que está chamando a atenção? Já chamando o pessoal para ler o resto, o que tem lá no nosso portal de informação também. Eu tenho bastante notícia aqui, só para a galera ter ideia, eu sempre faço o mesmo jabá aqui, falando, não, porque se você não acompanha a BMC, você está perdendo tempo, e quem perde tempo perde dinheiro, mas eu vou falar em número, porque o pessoal gosta de número. A média de competidores de matérias publicadas nos sites deles é de 40 matérias por dia. A gente faz esse estudo aqui todo santo dia, 40 50. Na BMC a gente solta 80 matérias em média todo santo dia. Então a gente tem 30 matérias aí, em média, a mais aí, bem apurada, bem feita, editada,
completamente, né, fácil de entender, para ajudar o investidor a conseguir se informar melhor. Então, você deixa de perder tempo, entra no portal da BMC, você vai acompanhar tudo de minuto a minuto, lá tudo bonitinho. E vamos trazer aqui, então, ó, uma notícia aqui sobre os protestos dos caminhoneiros, né? Agora, 5h27, olha só, a gente está 5h31, você já faz 4 minutos que soltaram essa matéria, né, sobre os protestos de caminhoneiros que ainda atingem 13 estados no Brasil, mas não há um bloqueio de pistas, né? Os protestos iniciados por caminhoneiros na quarta-feira aconteciam em 13 estados do país na tarde desta quinta e, segundo informações do Ministério da Infraestrutura, não havia registros de nenhuma interdição de pista após a reunião do presidente Jair Bolsonaro com representantes da categoria. Na noite de quarta, Bolsonaro gravou um áudio que foi encaminhado aos caminhoneiros pedindo que eles desmobilizassem os protestos ocorridos após os atos antidemocráticos convocados pelo presidente no feriado do Dia da Independência, no qual Bolsonaro subiu o tom dos ataques ao Supremo Tribunal Federal e ameaçou a corte com uma ruptura. Então você acompanha tudo isso, todo esse cenário, né, da mobilização dos caminhoneiros a favor do presidente Jair Bolsonaro, tudo no nosso portal bonitinho, atualizado de minuto a minuto, né? E todo esse cenário também, né, muito conturbado, né, Hanna? A gente acompanhou aqui o 7 de setembro, tava ali um negócio agitado mesmo, né, um negócio acalorado. Ontem nós vimos declarações acaloradas também de resposta, né, tanto do ministro do STF, Luiz Fux, né, também ali do Fachin, o Arthur Lira já não tom mais apaziguador, e hoje a gente vê uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro, com uma carta ali falando que não era bem isso, né, tentando apaziguar ali, fez com que a bolsa subisse. Então, para você entender tudo bonitinho do que afeta seus investimentos, vá lá no portal da BMC News, www.bmcnews.com.br. Né, Hanna? É isso aí, Rafa, tá feito o convite, então, para o pessoal ficar atualizado o tempo inteiro, né? A qualquer momento, você entra lá no portal, tem informação nova, tem notícia nova. Então, recado já tá dado, né, Rafa? Quem avisa amigo é, como o Rafa sempre fala aqui, né? Que informa aqui tem informação que gera valor, mas o Rafa sempre traz uma frase aqui que eu tento gravar essa frase todo dia. Qual é a frase? Quem Rafa? perde tempo... Quer dizer, desculpa, errei. Tá vendo? Só porque você pediu. Tá vendo? Só porque você tem pediu. que lembrar. Eu estou vendo agora o Leonardo da produção rindo aqui ao fundo. Olha só, da minha cara de bobo. Mas não. Uma hora a gente lembra, olha só quem chegou aqui para o nosso bate-papo, olha o quem grande chegou Beto. Aqui. O Léo já jogou aqui o Beto, né? O Léo já jogou aqui. Para ver se a gente para com essa, né, com essas frases assim. Exatamente. Quem não acompanha a BMC News está perdendo tempo. Quem perde tempo, perde dinheiro. Então para de ser bobo, vai lá, acessa o site, fique bem informado. O site, rede social, canal do YouTube, enfim, tem muito. Você só não vai ficar informado pela BMC se você não quiser. Então assim, é isso. Não, Beto, tudo bom certo. com você? Vamos voltar já. Vamos começar aqui com o Beto, né? O Beto Assad, analista técnico da Quinvo. Boa tarde para você, Beto. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Hanna. Tudo bem com vocês? Esse dia emocionante aí, com uma virada aos 48 do segundo tempo. Haja coração, né? O pessoal que está acompanhando aí tá com o coração aqui, assim. Mas a gente gosta de dias assim também, né? Com emoção, né? A gente gosta de emoção aqui, né, o Rafa? Eu gosto, né? Inclusive um beijo pro meu cardiologista aí, que me acompanha sempre, aí depois que eu entrei para a cobertura do mercado financeiro, porque a gente não tem, né, saúde mais para acompanhar esse mercado. A gente faz todo o roteiro do programa pensando no Ibovespa em queda, 5 minutos antes de entrar, ele muda para alta, em alta forte. Então, um beijo aí a B3 também aí, amo vocês aí. Mas melhor assim, né, Beto? Melhor assim, né? Com certeza, né, mano? Apesar de ser esse tipo de movimento, para quem é day trader, por exemplo, né, no intraday, você estava num dia com uma tendência de queda, tudo, é o tipo de dia, às vezes, que no dólar pode ter machucado, no índice machucado bastante gente também, se o pessoal não estava com stop apertado, por exemplo, porque foi muito abrupto, muito rápido, isso pula stop. Então, se a pessoa não está no lado certo nessas horas, acaba machucando bastante. Por isso tem que tomar bastante cuidado, ainda mais com a volatilidade que esse mercado está ultimamente, né? Não, com certeza. Olha só. Bom, o Beto está na área. Já vou pedir, então, para o pessoal que está nos acompanhando, já mandem as empresas no chat, né, que vocês querem que a gente analise aqui ao vivo no BMC Now. Quem avisa amigo depois o pessoal... Não reclame se a gente não conseguir ir até o final, porque infelizmente a nossa produção puxa a nossa orelha aqui, a gente não consegue
ir até o final. Eu tenho medo da programação, né? Tem que seguir a programação aqui na BMC News, né, gente? Direitinho. Antes que o Léo fica na produção, Léo é bravo, daqui a pouquinho ele fala, vamos, gente, corre aí. Então, ó, já corre no nosso chat, deixa lá o ticker da empresa que você quer que a gente analise aqui no BMC Now. Mas antes, ó, vamos começar olhando, né, nosso querido Ibov, saber como é que se comportou nessa quinta-feira. Vamos lá falar do Ibov um pouquinho, né? O Ibov que dava toda a pinta que ia seguir esse movimento de queda, principalmente depois do nosso pós-feriado, né? Um candle horroroso, digamos assim, uma movimentação muito ruim ontem, né? Para quem acompanhou, já deve ter visto que ontem foi a pior queda diária aí do Ibov dos últimos 6 meses, né? Exatos 6 meses, de 8 de março ele caiu quase 4%, né? Se não me engano. E ontem fez um movimento muito feio, dando sequência ao seu zigue-zague descendente, essa tendência de queda no curto prazo. Hoje, né, a perda da mínima levava a crer que a gente ia seguir, ou ainda hoje fechando próximo às mínimas, pelo menos como estava até o final do pregão, quando veio então a declaração, né, aí a carta parece que foi feita a 2 mãos entre o nosso presidente Michel Temer, que acalmou os ânimos, aliás, não acalmou os ânimos do mercado, né, mas mudou pelo menos no curtíssimo prazo o humor. A gente foi de uma queda, né, da mínima do dia aí, lá dos 102.460 pontos, até a máxima do dia, o mercado subiu aí mais de 3%, acabou fechando então com uma alta de 1,72%. Isso pode trazer uma certa euforia para quem está comprado, digamos, em ações, esperando o Ibov retomar um movimento de alta, até se prove ao contrário. A gente continua, né, aqui abaixo das médias, em zigue-zague descendente, a tendência de baixa continua. O que me chama a atenção, principalmente se a gente tiver um dia positivo amanhã, vier trabalhar em cima dessa máxima, é isso aqui, tá? Vou desenhar para vocês para ficar mais fácil. A gente tem, então, um possível fundo mais baixo, né? Isso aqui ainda é um fundo a confirmar se a gente tiver o rompimento dessa máxima. Então, já estou marcando isso, por quê? Apesar de ainda não ser um fundo, já que não está confirmado, a gente não teve nenhum rompimento, nem nada, né, de máxima. Se a gente tiver um rompimento de máxima e quem sabe uma perna de alta aí, que se inicie amanhã e entre no começo da próxima semana, a gente pode ver isso daqui acontecendo, tá? Que é o que eu sempre gosto de mostrar para vocês, que é um cenário de divergência de alta. Ou seja, a gente já vem com um zigue-zague descendente há um bom tempo, mas o nosso IFR, depois de já está trabalhando abaixo dos 30, né, da faixa de 30, que é um patamar sobrevendido, começa a mostrar uma virada na tendência pelo IFR. Né? Então, a gente pode, quem sabe, né, tá observando um fundo se formando nessa região. Mas ainda é cedo, isso aqui vale a pena ficar de olho. Para quem é muito agressivo, de repente pode tentar pensar em compras aqui acima, né, dessa faixa aqui da máxima de hoje. Mas é um tipo de trade bem agressivo, né, para quem, por exemplo, está trabalhando com BOVA11, alguma coisa do gênero, tá? Eu ainda gostaria de ver uma queda, um afastamento um pouquinho maior em relação à média de 21 períodos, para tentar buscar esse tipo de divergência, mas que ela existe aí, já começa a querer dar um sinal. É possível, principalmente se a gente conseguir trabalhar acima da máxima do Ibov hoje, tá? Aí, quem sabe a gente não pode tentar reverter essa tendência de baixa, mas vamos esperar para ver. Para quem quiser ser mais conservador, o ideal é esperar uma perna de alta, quem sabe romper topos anteriores, passar de novo para cima das principais médias, já que a gente está, né, abaixo de todas elas, e aí sim a gente começaria a ver um cenário mais positivo. Por enquanto, apesar do otimismo, eu sei que bastante gente ainda bem empolgada, essa alta aqui não muda muita coisa, tá? Ainda não muda muita coisa. Chama atenção realmente que foi um fato político, né? Que movimentou isso com um volume muito alto. Quem sabe não possa ser realmente um divisor de águas agora no curto prazo, mas a gente precisa esperar uma confirmação para ver se isso realmente vai acontecer. Tudo bem? Perfeito, Beto. Olha, mandaram aqui os stickers aqui, ó. Vamos lá. Ó, o Helder aqui pedindo Metalúrgica Gerdau, Goal 4. Se você puder analisar, por favor. Vamos lá. Tendência clara de baixa, né? No papel também. Ele que fez um pivôzinho de baixa aqui. Deixa eu ver se ele
por esse pivô que ele desenhou, ele já alcançou algum objetivo. Eu pegaria essa primeira perna até o fundo dela, o back veio até essa região, aqui a gente perdeu o fundo, a gente ainda não alcançou nenhum objetivo, né, nenhum primeiro objetivo dessa perna de baixa. Então eu vejo espaço para ele buscar pelo menos ainda a região aqui, próximo aos R$12, né, que é justamente a primeira extensão de Fibonacci desse pivô que o papel fez. Continua trabalhando, né, com zigue-zagues descendentes, abaixo de suas principais médias, média de 8 períodos, já cruzou a média de 200 para baixo também. Então, eu vejo, apesar da alta de hoje, né, fechou em alta de quanto? Vamos ver? 1,71%, deixou um inside candle, inclusive, eu vejo ainda espaço para a continuidade desse movimento de queda, tá? As coisas começam a mudar, digamos assim, de figura. Se a gente conseguir produzir uma perna de alta aí, quem sabe, né, que venha a, de repente, voltar a subir, conseguir ganhar essa região de topo aqui, né? Se ele faz uma perna de alta que rompe esse topo, ele vai conseguir romper a média de 21 períodos também, volta a trabalhar acima de todas as médias. Aí ele, quer dizer que ele já está em tendência de alta? Não, mas pelo menos ele desfaz uma tendência de baixa mais clara, ele fica mais numa tendência indefinida. Aí a gente tem que aguardar uma nova sinalização para uma possível compra. Para quem gosta de buscar a questão também das divergências, se ele vier romper essas regiões de máxima, né, máxima da semana, resolver fazer uma perna de alta, pode marcar também um cenário de divergência de alta aqui, tá? Como a gente consegue desenhar. Ele chegou a trabalhar de maneira já bem esticada nessa queda, vamos ver. Chegou a bater lá nos 20, então dá para considerar, sim, que ele já fez um movimento abrupto de queda, principalmente com essa pernada de baixa, né, que veio lá desde o dia 10 de agosto até o final, dia 20 de agosto, depois montou esse pivôzinho de baixo. De qualquer maneira, quando a gente tem um pivô muito bem desenhado, partindo das médias importantes, é muito comum, não sei falar em termos de porcentagem, mas você tem uma porcentagem muito grande aí, chutaria acima de 70%, ainda mais um papel que costuma andar bem em tendência, como é o caso de Gerdau, é muito comum que a gente venha testar pelo menos o primeiro objetivo de Fibonacci. Então, eu realmente acredito, né, que a gente tenha boas chances de testar os 11,97 antes de fazer algum movimento mais claro de retomada de alta, tá? Mas, como isso aqui é aquilo que a gente sempre fala, a gente trabalha com probabilidades, possibilidades, não com certeza, a gente sabe que o mercado é soberano e se ele resolver voltar a subir, um ponto importante, né, o próximo topo aí onde a gente tem uma resistência bem interessante de papel, além dos 12,66, que é a cabeça do pivô de baixa, seria essa região aqui dos 13,10, né, que seria o último topinho que ele fez, acima, inclusive, da média de 21 períodos. Tá bom? Perfeito. Então, Beto, agora o próprio Helder aqui está pedindo Uzi Minas também. Engraçado, né, Hanna? O Helder não pediu a ação da empresa que ele é dono, né? E que é o Maxion. MPK3. MYPK3. MYPK3. Tem uma dificuldade. Eu já leio como, né? No final vai ter. Ou ele deve ter mandado antes e a gente nem pegou. Não, como o pessoal tá frenético hoje no nosso chat, deve estar lá. Mas acho que ele não mandou hoje não, hein? Acho que ele tá mudando aí um pouco. Diversificando o portfólio, né? Isso, tá diversificando. Né? Diversificando o portfólio. Vai ter Amazon também. É isso. Exatamente. Mas vamos lá, então. A gente vê que é um gráfico até certo ponto parecido com o Goal, mas tem algumas diferenças, né, que são importantes. Aqui, por exemplo, o papel até tentou engatar um pivôzinho de alta, tá? Bem curto. Possivelmente ele alcançou algum objetivo, tá? De Fibonacci, digamos assim. Alcançou, pegou os primeiros objetivos, mas não é o tipo de pivô que eu consideraria tão seguro, né? Justamente por a gente estar numa zona de armadilha aqui entre a média de 200 e a média de 21 períodos. E a gente não conseguiu ganhar, inclusive, a média de 21. E aí ele veio caindo em linha reta e perdeu, inclusive, o fundo anterior, fazendo um cenário que a gente fala, né? Que é o famoso cenário de expansão. Então a gente consegue ver aqui, ele fazendo topos mais altos e fundos mais baixos. Deixou um baita sinal de definição hoje aqui, né? O pessoal gosta de chamar de spinning top, no caso aqui um spinning bottom, né? Que é quase um doji. Tendo testado então o fundo anterior, tendo perdido a mínima de ontem. É muito possível, por ser um candle de dúvida, que o lado que ele romper, ele deve continuar a sua movimentação, né? Então, se ele romper a máxima, ele deve fazer um movimento de alta,
de repente vai ficar preso dentro desse triângulo expandido, pode aí testar a média de 21 períodos. Se ele voltar a cair e perder mínima, abre espaço para continuar um movimento de queda aí mais amplo, tá? Mas é também mais um papel, como a gente tem visto, né, em vários papéis ligados que fazem parte do Bovespa. Aqui, mesma situação, mais um papel também com divergência em relação ao IFR, índice de força relativa. Eu gostaria muito que essas divergências estivessem acontecendo mais afastados da média de 200, da média de 8 períodos, né, com quedas mais abruptas, porque eu acho que as oportunidades, principalmente para quem pensa em comprar no longo prazo, para segurar, elas são mais interessantes quando a gente está mais afastado das médias, né? Ainda mais que a gente parece que está tentando, no caso desse papel, iniciar um movimento de queda, mas ainda sem uma tendência tão definida por topos e fundos. Então, vale a pena ficar de olho quem é mais agressivo, né? Cuidado com compras nessa região. Se for de longo prazo, de repente, vale a pena fazer uma compra parcial, uma mão um pouquinho menor, para caso o papel volte a cair, de repente fazer compras mais interessantes, se ele oferecer oportunidades aí com o papel ficando mais barato, tá? Então, bastante cuidado nessa região. Perfeito, então, Beto. Ó, o David Perillo perguntando aqui sobre POSI 3 positivo. Vamos lá. Se puder analisar para a gente aí. Vamos lá. Vamos aí com POSI 3, vinha de um movimento de queda aí mais intenso, né? Apesar de uma pausa aqui na segunda-feira, e foi um dia com um volume muito baixo no nosso mercado por causa do feriado norte-americano, né? A gente vê que a maioria dos papéis a gente está com um volume financeiro da segunda-feira bem baixo, né, de negociação. Ele fez um padrão aqui, que é um padrão de reversão, né, chamado de piercing pattern, quando a gente tem um candle muito sólido para uma direção, a gente tem um candle abrindo, inclusive abaixo da mínima do candle anterior, e com um fechamento pegando mais aí da metade, quase 3/4, digamos assim, da barra anterior, né? É um padrão de reversão. Só gostaria que ele tivesse acontecido num ponto mais interessante, né, para pensar numa reversão, não digo mais segura, mas menos arriscada, né? Porque qualquer trade de reversão, ao meu ver, com contra-tendência, traz um maior nível de risco, né? Para quem for muito agressivo, pode se basear que ele está em cima, muito próximo, né? Esse padrão aconteceu muito próximo de algumas regiões de fundos anteriores, lá de julho, né? Da primeira quinzena até o dia 20 de julho, mais ou menos, tá? Se realmente alguém quiser se arriscar em algum tipo de compra, né, é uma compra, como eu disse, agressiva, apostando numa faixa mais lateral, que deve encontrar aí uma resistência nessa região, aí próximo de topos anteriores, lá nos R$14 aproximadamente, tá? E aí, se for realmente tentar pensar em fazer algum tipo de trade nessa região, né, que é bem agressiva, seria realmente romper na máxima de hoje. Trabalharia, tem 2 stops, um mais agressivo, perdendo a mínima, né, da semana, que seria a mínima justamente do padrão que ele faz de reversão aqui. Um que seria mais conservador, mas aí bem mais caro, seria abaixo do último fundo que o mercado produziu, lá no dia 17 de agosto, abaixo dos 10,55. De qualquer maneira, para quem gosta, né, do price action, sem considerar médias, esse tipo de coisa, só padrões mesmo de candles em regiões importantes, tá aqui. É um padrão de reversão e chama atenção, né, com um volume muito alto na queda e mais alto ainda no candle que pode originar o sinal de compra. Então, vale a pena ficar de olho. Perfeito, então, Beto. Ó, deixa eu pegar aqui, né? Eu tava até vendo aqui o nosso grande chat aqui. O iniciante Zam perguntando sobre Pomo 4. Marco Polo aí que teve novidades, né? No Marco Polo, né, Hanna? Vamos lá. Papel que fez um pivô de baixa, tá? Que veio até a média de 21 períodos nessa perna de alta que fez, e aí retomou o movimento de queda, fez que ia tentar continuar o movimento de alta, fez o pivô de baixa, e aí no dia de hoje deixa um possível sinal de reversão também, indo na onda de todo o mercado, né? Indo na onda aí da virada que a gente teve aí aos 48 do segundo tempo, digamos assim, né?
A tendência do papel é claramente de baixa, seja por alinhamento de médias, seja por topos e fundos. Esse pivôzinho que ele fez, eu pegaria essa última perna e projetaria ela para baixo. O que acontece? A gente já testou um primeiro objetivo. Então, sempre que eu gosto de traçar uns pivôs, a partir do momento que eu já alcancei a primeira extensão de Fibonacci, se eu estou fazendo uma operação contra a tendência, seja ela de queda, na venda, né? Isso daqui, por exemplo, para mim é uma operação de venda. Seja na compra, quando acontece um pivô de alta, né? A partir do momento que alcança um primeiro objetivo, eu automaticamente considero que o stop tem que ir para o 0 a 0, porque, quer queira que não, o Fibonacci ele já chegou numa primeira região de objetivo. Se ele vai mais, a gente não sabe. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, né? A gente tem que saber como a gente vai se comportar. Então, aqui, se alguém pensou em vender esse pivôzinho de baixo, ele já tendo batido em algumas regiões de objetivo, já seria a hora de ficar no 0 a 0 ou apertar o stop para quem não fez nada. De qualquer maneira, eu acho muito arriscado pensar numa compra aqui, já que o papel continua em zigue-zague descendente com as médias totalmente alinhadas, tá? A possibilidade, né, até que ele reverta essa tendência, é que ele continue seu movimento de queda, mesmo com esse candle que ele formou hoje. Se ele tivesse fechado mais próximo da máxima, demonstraria ainda mais força compradora, mas deixou aí uma pequena sombra, estragando, né, um martelo que ficaria mais bonito aqui. Se ele mostrar força suficiente para romper a máxima da semana, né, romper a máxima do candle de ontem, aí ele desfaz um cenário mais claro, digamos assim, de tendência de baixa, porque ele perde o seu zigue-zague descendente, e aí a gente pode começar a monitorar uma possível reversão de tendência. Nesse momento, eu ainda acho arriscado a gente pensar numa compra no papel, tá? Mas vale a pena monitorar, principalmente se ele vier a trabalhar acima da máxima da semana. Então, Beto, bom? Deixa eu pegar aqui Bom, a gente falou de Pomo 4. Muita gente queria Pomo 4, inclusive Pomo 4 está em alta hoje, hein? Agora, o Peter Santana perguntando sobre VEG. Aí a gente está falando de VEG, né? A criadora de bilionários, e é que sempre está cara, mas consegue ficar mais cara, né, o Beto? Pois é impressionante esse papel, né? É uma baita empresa, né? A gestão dela é muito moderna. Eu acho que quando a gente estava olhando lá atrás, alguns múltiplos, eu considerava eles até um pouquinho meio caros, mas mesmo assim, uma empresa que entrega muito resultado, é muito boa, né? E ela fez uma movimentação interessantíssima, né? Ela vinha trabalhando dentro de uma congestão, né? Uma região um pouquinho mais bagunçada, desde que ela fez aquela perna mais forte de queda aqui em maio. Ela veio subindo, fazendo o pessoal gosta de chamar de deriva, ela vai subindo, mas sem dar um movimento daqueles que o pessoal gosta, né? Explosivo já, ela vai subindo devagarzinho, cai, parece que vai reverter para uma tendência de queda e volta a subir, fazendo de uma maneira difícil da gente pegar um trade mais claro, principalmente para quem é mais técnico apenas, né? O que ela fez agora? Ela vai fazendo um pivôzão de alta agora, rompendo topos importantes, né? A gente pode pegar, qual seria esse pivô? Pegar esse último fundo e projetar essa perna aqui para cima. O que acontece? O próprio rompimento dessa máxima, eu acho difícil alguém ter pegado, a não ser que alguém estava com ordem de start aqui, conseguiu pegar pagando um pouco spread, digamos assim. Já foi, inclusive, bater um primeiro objetivo aí do papel, né, em cima desse pivô, segurou exatamente na extensão aqui de 38,2 de Fibonacci. Uma alta hoje muito forte, papel de 6,44%, tá? Para quem quer entrar no papel, eu esperaria um pullback, tá? Dá para tentar pegar um rompimento desse candle aqui, né, uma barra de ignição, de repente, rompendo o topo anterior? Até pode, mas eu considero bem arriscado. De repente, se o papel deixar algum gift aqui, né, algum candle pequeno, um inside candle aqui, que gere um ponto de stop mais barato para quem quiser fazer algum trade, aí ele pode gerar alguma entrada com um stop um pouquinho mais barato, né? São stops mais arriscados, mas pelo menos não são stops muito caros. Por quê? Tecnicamente, primeiro, a gente chegou num objetivo. Segundo, se a pessoa quiser entrar no rompimento dessa barra, né, da máxima dessa barra, onde seria o stop desse papel? Abaixo do último fundo. E aí, nós teríamos... Opa! Agora que eu percebi que eu não liguei a fonte do meu notebook. Só um minutinho, vamos lá. Deixa eu só acabar de fazer essa análise e vou ligar aqui para não cair ao vivo aqui com vocês.
Enfim, se ele romper, senão vai acontecer o que aconteceu uma vez na nossa live do Instagram, o grande Guga Almeida caiu da esteira. Mas fica tranquilo, pode ir falando aí, ô Beto, quando você precisar, lá eu vou contando pra galera aqui a história. Não tem problema, eu vou ligando. Isso, sem problema. Então, vou contar a história, né, Hanna? Você lembra da live no Instagram? Tava eu, o grande professor Cabral e o grande Guga Almeida e o Alex André também. E aí o Guga Almeida, ele resolve entrar da academia, porque ele é um homem, né, sensacional, faz tudo, consegue ser sensacional, né? E ele, no ápice ali da sua opinião sobre pome frutas, acaba caindo da esteira, e aí vem a excelente frase do grande professor Cabral, uma das várias excelentes frases, que ele vem e fala, o maluco caiu, e aí o grande professor Cabral vira um tomate, né, vermelho de tanto dar risada, ou até roxo. Né, e até hoje ele não pode nem ouvir falar nessa história de novo. Não pode. Não a gente passa com o Guga Almeida perto de academia. Não falem, senão eu vou ter uma crise de novo. A gente passa com o Guga Almeida perto de academia, o Cabral já fica tirando sarro dele. É um clima delicioso. Enfim, Beto, tudo certo aí? Acontece, né? Tudo certo, vamos lá. Eu achei melhor já resolver isso de uma vez para não acabar a bateria aqui, que ia ser um problema. Não, é claro. Mas então vamos lá. Se para quem quiser ser agressivo, né, tá com medo de perder a oportunidade, eu não sou fã desse tipo de rompimento, né? Eu sempre falei que eu prefiro operar os pullbacks, né? Mas quer operar rompimento, vai ter que comprar acima da máxima, né, desse candle. E o stop lá embaixo, abaixo do último fundo, ou seja, 11,5% de stop, sendo que a gente já chegou em algum objetivo. Eu considero isso muito, muito arriscado. Eu prefiro o quê? Esperar ver se ele faz um pullback, segura na região dos 37,30, gera alguma finalização mais interessante de compra, com um stop mais barato, e aí sim a gente pensa numa entrada. Tá? Essa questão, né, que hoje em dia se discute muito, né, que é a sigla FOMO, vocês devem conhecer, né, que é a sigla em inglês, Fear of Missing Out. Tem custado muito, exatamente, né, tem deixado pessoas perderem muito dinheiro, né, aquele medo de perder oportunidade, né. Então, muito cuidado, né? É uma configuração, é um pivô, pode andar, deve buscar os 41,58 aqui, que seria a extensão de 100% do pivô? Pode ser, mas eu acho bem arriscado entrar depois do mercado forte que nem hoje. Eu esperaria um pullback para fazer uma entrada um pouco mais segura. Perfeito, Beto. Olha só, o pessoal da produção aqui falando pra gente ir mais um pouco aqui, porque o grande Marcos Saravalli ainda está se ajeitando ali, está arrumando a sua camisa para entrar aqui bonitinho, daqui a pouco no BMC Talks, né? O Talks dessa quinta-feira, que vai estar imperdível, e depois tem BMC Deal, né, Hanna? Tem BMC Deal comigo, aí que eu entrevistei o grande Paulo Korchak, da Trafalgar Investimentos, aí, excelente. Inclusive, eles deram 3 furos pra gente aí, de notícia aí de 3 fundos novos que eles vão lançar aí, olha só. Então o BMC Deal promete. Ô Beto, se você puder analisar, por gentileza, o Via Varejo, o Grupo Via, Rafael Teixeira Castelo aqui pedindo Via Varejo. Via 3, né? Via 3. Eu ainda não me acostumei com esse ticker novo, para ser sincero. Vamos lá. Mudaram que estava bom. Pois é. Mas vamos lá, quem sabe, né? Aqui que chama bastante atenção, tá? Tendência clara de baixa, seja por topos e fundos, seja por alinhamento das médias. Médias bem abertas, tá? E aí a gente tem... Isso me chama muita atenção. Aí sim é o cenário mais interessante, principalmente para quem pensa no longo prazo, né? E para quem está de olho, digamos assim, nesse setor de varejo aí para o último trimestre, né, que sempre promete, as pessoas caçam, né, esses papéis aí para o último trimestre. A gente tem, vamos lá, principalmente a partir desse último fundo, temos já é discreto, mas a gente já consegue ver, né, uma inclinação positiva, digamos assim, dos fundos marcados pelo IFR, e a gente vem com fundos aqui bem esticados, né, em relação a linha de preço que ele está fazendo, né, são fundos mais baixos e com uma distância boa entre um fundo e outro,
E também já abrindo uma distância até certo ponto interessante, né, da média de 21 períodos. Vamos ver percentualmente quanto que a gente está distante. Já tem aí 12% de distância entre o fechamento de hoje, mais ou menos, e a média de 21 períodos. Tá? Para quem pensa, de repente, em longo prazo, trade contra tendência, de divergência, existe uma possibilidade, com a formação de hoje, com o volume que entrou depois da queda, revertendo esse movimento de queda, é um trade agressivo, mas é possível pensar em comprar. Tá? É o tipo de trade, né, que eu, contra a tendência que eu considero mais interessante, que é, já vem de uma queda mais longa, a gente já começa a montar um cenário de divergência pelo IFR, e a gente está com um certo afastamento para a média de 21 períodos. Tá? Então, para quem for muito agressivo, dá para pensar, de repente, em compra acima da máxima de hoje. Tá? Se for para longo prazo, é aquela velha história. Entra aos poucos, porque se voltar a cair, perder mínima, você pode até aumentar a sua posição. É o que eu sempre falo, não confundir isso com preço médio, né? Uma coisa é você fazer entradas parciais contra a tendência, porque você quer melhorar a sua posição. A questão é que muita gente confunde isso e fazer preço médio infinito, né? Ou seja, entra aqui, aí, no caso, a pessoa não se programou para fazer o preço médio, fazer preço médio sem critério porque o papel está caindo demais, né? Não é isso, por isso que eu tenho muito receio em falar desse tipo de operação, porque as pessoas confundem essa questão, né, vou tentar fazer uma operação por um prazo mais longo agora, já que considero que caiu e está dando um sinal de reversão, só que se continuar caindo, eu posso esperar um novo sinal de reversão para fazer uma entrada, né, pensando numa retomada do papel aí para o próximo trimestre. Se for para trade, que é um trade mais agressivo, aí não tem jeito. Fechou, perdeu essa mínima, né? Que caso a gente venha romper essa máxima, perdeu essa mínima aqui, teve algum fechamento, né? Quando eu falo de perder, eu gosto de trabalhar com fechamento. Fechou abaixo dessa mínima e perdeu a mínima aqui, que fechou abaixo dessa região, aí tem que cair fora. Aí tem que assumir o stop e partir para outra. Mas, como eu digo, é sempre um trade mais arriscado no meu ponto de vista, tá? Porém, é isso. Eu estou vendo o papel que já vem fazendo um movimento interessante, né, do último pivô de baixa que ele fez, foi até a extensão de 50%, né, então já alcançou objetivos dessa queda desse pivôzão aqui também, então pode ser um ponto interessante para uma reversão em via varejo sim, tá bom? Perfeito, então Beto, se você já puder voltar a sua câmera aqui com a gente, para a gente finalizar, que a gente, né, dá continuidade na nossa programação, porque o Marco Saravari já está aqui do meu ladinho, microfonado e tudo, pronto para entrar no ar. Então, queria agradecer, Beto, as suas análises aqui. O pessoal gosta bastante, o pessoal enche o nosso chat de tickers, a gente vai olhando um por um. E, então, até a próxima semana, né? Eu que agradeço, até a próxima semana, hein? Um bom final de semana para todos vocês, para os telespectadores. A gente se vê. Grande abraço. Obrigada, Beto. Bom, já vou me despedindo agora também, né, do Rafa, minha dupla aí no BMC Now, trazendo muita informação, sempre de olho, né, com o radar ligado no mercado, né, Rafa? Eu que te agradeço, Hanna, lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Siga a gente lá e a gente se vê amanhã, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Então o BMC Now fica por aqui. Fique agora com o programa BMC Talks com o Marco Saravari. Uma ótima noite para você. A gente se encontra novamente amanhã às 4h30. Tchau, tchau.